A cena mostra um homem correndo sozinho pela vastidão gelada da Europa há 90 mil anos. Seus pés descalços conhecem cada pedra do caminho. Seus pulmões queimam no ar cortante, mas ele não para. Em suas mãos calejadas, carrega algo mais precioso que ouro, uma lâmina de sílex vermelha, perfeitamente talhada, que viajou centenas de quilômetros desde as pedreiras da França até chegar às tribos da atual Alemanha. Ele não é apenas um caçador, é um mensageiro, um comerciante, um elo vital entre mundos separados por montanhas e rios. Mas espere, será que nossos ancestores paleolíticos realmente tinham algo parecido com um sistema postal? Será que existiam entregadores na Idade da Pedra, conectando tribos distantes através de redes complexas de troca? A arqueologia moderna nos revela uma verdade surpreendente. Muito antes da invenção da roda, muito antes das primeiras cidades, nossos antepassados já haviam criado as primeiras redes globais de comércio da humanidade. Em 1991, nas geleiras dos Alpes italianos, o mundo conheceu Ötzi, o Homem do Gelo, um caçador de 5.300 anos perfeitamente preservado. Mas o que mais impressionou os arqueólogos não foi apenas seu estado de conservação, foi seu kit de viagem. A lâmina de sua adaga vinha de minérios do sul da Toscana. Suas pontas de flecha eram feitas de sílex da região do Vale do Reno. O cabo de seu machado continha cobre extraído a centenas de quilômetros de distância. Ötzi era um catálogo ambulante de materiais que cruzaram a Europa. Mas essa não é uma exceção. Em Sundir, na Rússia, arqueólogos descobriram um sepultamento de 34 mil anos com colares feitos de dentes de raposa do Ártico, animais que viviam a mais de 500 quilômetros de distância. Na caverna de Blombos, na África do Sul, conchas marinhas perfuradas para fazer colares foram encontradas a 20 quilômetros do oceano mais próximo. A pergunta é inevitável. Como esses objetos viajaram distâncias tão impressionantes numa época sem cavalos, sem rodas, sem mapas? A resposta está nos próprios homens. Eles eram o sistema de transporte. Feche os olhos e visualize. Um jovem de 25 anos, músculos definidos pela caça diária, pulmões expandidos pela vida ao ar livre. Ele não corre por esporte ou exercício, corre por sobrevivência social. Em suas costas, uma bolsa de couro carrega sílex de qualidade superior, conchas raras, pigmentos ocres para pinturas rituais, talvez até informações sobre migrações de animais ou mudanças climáticas. Estudos biomecânicos revelam que nossos ancestores paleolíticos possuíam capacidades físicas extraordinárias. Análises de ossos de Homo sapiens de 40 mil anos mostram densidade óssea e marcas musculares comparáveis aos atletas olímpicos modernos. Eles eram máquinas biológicas otimizadas para a resistência, mas não corriam às cegas. Evidências arqueológicas sugerem que existiam rotas estabelecidas, caminhos ancestrais que conectavam fontes de matéria-prima a centros populacionais. No sul da França, a famosa Rota do Sílex ligava as pedreiras de Le Grand-Pressigny às tribos espalhadas por mais de 800 quilômetros de distância. Esses homens conheciam o território como nenhum GPS moderno poderia mapear. Sabiam onde encontrar água potável, abrigos naturais, quais rios podiam ser atravessados em cada estação. Eram bibliotecas ambulantes de conhecimento geográfico, mas esses entregadores paleolíticos não transportavam apenas objetos. Carregavam algo ainda mais valioso: informação. Imagine o momento em que um corredor chega a uma tribo distante. Não é apenas um comerciante, mas um jornal vivo. Ele traz notícias sobre o movimento de rebanhos de mamutes, mudanças climáticas em regiões distantes, a descoberta de novas cavernas com pinturas, conflitos entre tribos vizinhas, nascimentos, mortes, inovações técnicas. Na caverna de Lascaux, na França, encontramos pinturas de animais que não existiam na região, sugerindo que os artistas paleolíticos tinham conhecimento de fauna distante, provavelmente trazido por esses mensageiros itinerantes. Eles eram o Facebook da Idade da Pedra. As trocas não eram puramente econômicas, eram diplomáticas. Um presente valioso para uma tribo distante não era apenas comércio, era um tratado de paz, um pedido de aliança,
uma garantia de hospitalidade caso precisassem migrar por aquele território. Estudos genéticos revelam que, mesmo separadas por centenas de quilômetros, tribos paleolíticas mantinham fluxo genético constante, evidência de que existiam casamentos intertribais. Alguém precisava fazer esses contatos iniciais. Alguém precisava entregar as propostas matrimoniais. Correr sozinho por territórios selvagens, carregando objetos valiosos, era uma sentença de morte para a maioria. Então, por que alguns indivíduos assumiam esses riscos? A resposta está na psicologia evolutiva. Esses homens não eram apenas corajosos, eram estrategistas sociais. Em sociedades pequenas, onde todos conheciam todos, ser o homem que trouxe sílex de qualidade, ou aquele que conhece as tribos do norte, garantia status social elevado. Mais importante, garantia oportunidades reprodutivas. Evidências antropológicas sugerem que homens com redes sociais extensas, que demonstravam coragem e capacidade de prover recursos raros, tinham mais chances de encontrar parceiras e garantir descendência. Era a seleção natural em ação. Os genes dos entregadores paleolíticos se espalharam porque a coragem de viajar foi recompensada evolutivamente. Imagine a tensão emocional. Dias sozinho na natureza, carregando a responsabilidade de sua tribo, sabendo que outras famílias dependiam dos materiais que ele traria de volta. O medo dos predadores, das tempestades, de se perder, mas também a adrenalina de descobrir territórios novos, o orgulho de ser recebido como herói ao retornar. Por volta de 30.000 anos atrás, algo extraordinário aconteceu. As redes de troca paleolíticas não eram mais locais ou regionais. Eram transcontinentais. Âmbar do Mar Báltico foi encontrado em sítios arqueológicos na Ucrânia. Obsidiana da Turquia apareceu em escavações na Síria. Conchas do Oceano Índico chegaram às montanhas do Afeganistão. O mundo paleolítico estava conectado. Mas como funciona uma rede de troca sem dinheiro, sem escrita, sem contratos? A resposta está na economia da reciprocidade. Cada tribo se especializava no que tinha de melhor. Uma controlava uma mina de sílex excepcional, outra dominava a produção de pigmentos raros. Uma terceira tinha acesso privilegiado a conchas marinhas. Ninguém precisava correr milhares de quilômetros. Os objetos pulavam de tribo em tribo, como uma corrida de revezamento gigantesca. Um corredor levava sílex francês até a Alemanha. Lá, outro pegava o sílex e seguia para a Polônia, carregando também âmbar báltico de volta. Na Polônia, um terceiro coletava ambos e seguia para a Ucrânia. Era um sistema autossustentável, baseado na confiança mútua e na necessidade compartilhada. Nem todos voltavam para casa. Esqueletos isolados encontrados em regiões remotas da Europa, longe de qualquer assentamento conhecido, contam histórias silenciosas de homens que morreram durante essas jornadas. Alguns carregam sinais de ataques de predadores. Outros mostram fraturas de quedas em penhascos. Muitos simplesmente desapareceram, seus ossos perdidos para sempre nas profundezas das florestas ou no fundo de rios antigos. Em Dolní Věstonice, na República Tcheca, arqueólogos encontraram o esqueleto de um homem de 30 anos, enterrado com objetos de origem distante, dentes de lobo da Sibéria, conchas do Mar Negro, sílex dos Cárpatos. Ele morreu longe de casa, mas foi enterrado com honras, sugerindo que morrer em serviço era considerado heróico. Esses homens eram os primeiros astronautas da humanidade, exploradores que arriscavam tudo para expandir os horizontes de nossa espécie. Imagine a despedida. A família se reunindo, sabendo que talvez fosse a última vez. As crianças correndo atrás do pai até a borda da aldeia. A esposa entregando amuletos de proteção. Os anciãos compartilhando conhecimentos sobre os perigos do caminho. Era emotivo. Era brutal, era necessário. Hoje, quando clicamos em comprar e recebemos um produto em 24 horas, raramente pensamos nos 40.000 anos de evolução que tornaram isso possível. Mas a próxima vez que um entregador tocar sua campainha, lembre-se, ele é o descendente direto daqueles corredores paleolíticos que cruzavam continentes com objetos preciosos nas mãos. A diferença é que nossos ancestrais não faziam isso por salário.
Faziam por sobrevivência, por status, por amor à própria tribo. Cada passo era uma aposta na continuidade da espécie humana. As redes que eles criaram não transportavam apenas sílex e conchas. Transportavam genes, ideias, tecnologias, línguas, religiões, arte. Eles construíram as primeiras autoestradas invisíveis da cultura humana. E talvez, o mais impressionante, fizeram tudo isso confiando apenas na própria resistência física, na memória geográfica e na palavra empenhada. Sem contratos, sem garantias, sem seguro de vida. Apenas na confiança primitiva de que outros seres humanos honrariam os acordos. Quando olhamos para as crises de logística moderna, para os problemas de entrega, para a complexidade dos sistemas de transporte atuais, uma pergunta permanece. Perdemos algo essencial no caminho? Aquela capacidade de confiar, de correr riscos pela comunidade, de transformar o próprio corpo numa ferramenta de conexão? Os homens das cavernas não tinham WhatsApp, mas tinham algo que talvez tenhamos esquecido: a coragem de percorrer qualquer distância para manter a humanidade conectada. Se essa história te fez repensar o que significa entrega expressa e como nossos instintos comerciais são mais antigos do que imaginamos, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque a história da humanidade está cheia de heróis esquecidos que merecem ser lembrados. E eles correram muito mais que qualquer entregador moderno para garantir que chegássemos até aqui.